Bom, nós vamos bater um papo com vocês referendo-se à situação da Rússia e os Estados Unidos, desse encontro, mega encontro que teve, né? Dentro de um contexto, a gente vai chegar no Brasil, para vocês entenderem qual a ligação desse encontro com o Brasil, tá bom? Então nós vamos falar, que eu fiz uma anotação aqui, que eu leio aqui uma matéria da Bloomberg, e ela fala a respeito desse encontro e alguns detalhes que eles colocaram sobre a economia entre essas duas nações. Então, assim, você pega a primeira potência mundial bélica e a segunda potência mundial, que é a Rússia. E a Rússia estava isolada desde 2014, quando começou aquela guerra, eles tentando suprimir um povo russo que está ali na Ucrânia. E esse povo ficou sufocado durante um bom tempo, porque era a esquerda que estava nos Estados Unidos. Obama, né? Aqui era Dilma no período. E em seguida essa guerra aconteceu lá. Então, em 2014 o pau quebrou. Hoje nós vamos falar do encontro, mas nós precisamos falar lá atrás. E a Bloomberg errou aqui quando ela disse que foi em 2018 que Obama se encontrou com Obama. Tinha se encontrado com Zelensky para botar ele para ser presidente daquele país, para derrubar o presidente lá. Então você tem uma ideia que a esquerda entra naquela região nesse período. Então, tomar parte em uma discussão é tomar partido. Aí aqui no Brasil, uns correm atrás da extrema direita ou da extrema esquerda. E na verdade, existe um grupo que financia os grupos políticos, e hoje o grupo que está financiando a Rússia traiu a Rússia. A verdade é essa. E a Rússia ficou isolada nesse período todo, enquanto a gente está discutindo aqui a briga da Ucrânia com a Rússia. E o que eles foram discutir lá foi muito maior. Algo que vai mudar, acredite, vai mudar o sistema geopolítico, não só lá na região, mas aqui na América. Então vamos lá, falar da simbologia desse encontro, né? Como esse encontro de Putin, né? Está escrito aqui, foi há 7 anos. Na verdade, eles se encontraram na Finlândia, na Helsinki, em 2019. Foi em Helsinki, em 2019, esse encontro de Trump com o Vladimir Putin. E esses caras vêm se conversando. Não pense que eles estão tendo esse papo pessoalmente pela primeira vez. Mesmo quando o Trump caiu, eles continuaram conversando e segurando a onda para que não tivesse um conflito maior ali naquela região. Porque era financiado diretamente pelo Barack Obama, depois Joe Biden, e tem uma simbologia muito grande que eu quero falar para vocês antes de entrar no assunto principal, que é onde eles querem chegar com esse acordo. Que foi feito um acordo, porém eles não podem falar que acordo foi esse. Eles vão comunicar as partes, como foi feito aqui no Brasil, que veio aqui comunicar que o PCC ia ser tratado como um grupo terrorista. O Brasil disse, não aceita. Eles disse, não, nós não viemos negociar nada com vocês, viemos avisar você que vai ser considerado terrorismo. Então eles não conversaram nada com a imprensa. Você vê que no final foi muito rápido, e isso precisa ser esclarecido para vocês. Vamos falar da simbologia, né? Quando o Vladimir Putin chegou lá, nós tivemos o Sergei Lavrov com a camisa, que eu vou mostrar para vocês aqui, CCCP, que era a simbologia da antiga União Soviética. Então, como o Trump está dizendo que a América para os americanos, ele está dizendo a Rússia para os russos. E a Ucrânia faz parte da Rússia. Então essa negociação pode ser a retomada total da Ucrânia ou parte da Ucrânia, que eles vão passar a mão. E isso vai assustar a Europa. Eles não falaram, mas isso vai acontecer, isso já foi negociado aí.
Algo nessa pegada aí. Eu creio que eu não vou errar, né, nesse sentido. Vocês vão entender que aquela simbologia da camisa dele não é à toa. Aí ele entrou todo parecendo um bad boy, e ele é da antiga União Soviética, da época de Nikita Khrushchev, como Vladimir Putin também é. Ele era da KGB. Então, essa simbologia foi mostrar que a América, para os americanos, então a Rússia para os russos. Mais ou menos isso que ele quis dizer ali. E a Europa está em pânico. A Europa está em pânico. Eles agora vão comunicar alguns da Europa, e entre eles possa ser que Ursula von der Leyen seja convidada para essa reunião, que é da União Europeia, Emmanuel Macron, Viktor Orbán e Friedrich Merz, que é o chanceler alemão. Então esses caras podem ser convidados para um papo para ele dizer, olha, é assim. Os outros países que já são, de uma certa forma, abertamente negociados com a Espanha, Itália e outros países, Portugal, são os países que ainda vai ter uma guerra muito grande ainda para ser resolvida com os Estados Unidos, eles vão negociar de uma certa forma, porque hoje quem foi sancionado estão negociando e sentando com Donald Trump, enquanto isso o Brasil está sendo arrelio. Por que o Brasil está sendo arrelio? É isso que nós vamos chegar aí, para você ver a dimensão desse encontro. Uma outra coisa que chamou a atenção, que a imprensa passou despercebido, foi no momento que eles caminhavam no tapete vermelho, de repente passou um B-22, aquele aviãozão que derramou, sapecou o Iraque, né? Foi lá bombardear o Iraque. Então, quando Vladimir Putin desceu, quer dizer, toda a cúpula olhou para o avião. Então, que eles viram ali em 5 segundos, 3 a 5 segundos, vão voltar para casa pensando no poder que é aquilo ali. Como o encontro foi numa base, americana, uma base americana, né? Fica na base na região da Ancórdia. Então, na Ancórdia, eles têm uma base que é uma mega estrutura no Alasca. E o Alasca pertenceu à Rússia. Em 1867, os Estados Unidos comprou da Rússia aquela região. Então, os Estados Unidos naquela região faz fronteira com a Rússia. Apenas, se eu não me engano, parece que é 8 quilômetros de mar de um país para o outro. Ou seja, a Alasca pertencia à Rússia e foi negociado com os Estados Unidos. Então, ali foi um local muito sensível para se fazer aquela reunião. E uma coisa, eles vão trabalhar as tecnologias, novos terras raras que a Rússia está oferecendo aos Estados Unidos. Alguns acordos já foram feitos, porém não foram liberados para o público. Mas vocês vão ver o que vai acontecer. Essa guerra só está acontecendo lá porque o Vladimir Zelensky, ele simplesmente está preso ao pessoal que financiou ele, que parte da Europa, e o presidente americano, na época, então, Joe Biden. Então, houve um boato que a Rússia financiou a primeira eleição de Vladimir Putin, que foi uma coisa muito, muito pegajosa, que ele precisava conversar para saber se a Rússia teve interferência ou não, para poder agir dentro dos Estados Unidos. Então, eles vão pegar a briga do cume da montanha lá por cima, vão pegar exatamente os caras que financiou Vladimir Zelensky. Os caras que financiou Vladimir Zelensky. Escreve isso aí. Eles precisavam saber como é que vão chegar em Vladimir Zelensky para ele abrir o jogo. Vão negociar, com certeza ele vai cair. Ele precisa de proteção. Então, os dois países devem oferecer proteção para ele dizer onde foi esse dinheiro, quem foi que deu, quem patrocinou, para derrubar essas pessoas, pegar esses banqueiros, essa grande cúpula que está lá por cima. Então vamos direto para o Brasil agora para você entender. Então lá tem essa negociação para devolução dessas terras para a Rússia, e o Vladimir Zelensky já sabe que perdeu a batalha. Então ele agora deve buscar proteção para poder dizer quem financiou, quem estava por trás, porque queriam botar esses mísseis na porta da Rússia lá, queriam avançar na Rússia. Como na Guerra Fria, houve um momento que a Rússia botou
os mísseis lá em Cuba. E na época era Nikita Khrushchev, que era o presidente, foi obrigado a retirar. E Cuba não vai tirar não. Aí teve que viajar para lá para tirar. Vamos tirar, porque a ordem é tirar ou o pau vai quebrar. Os Estados Unidos já estava armando uma segunda guerra, uma terceira guerra mundial e teve que recuar. A mesma coisa está acontecendo agora. Queriam botar essa agenda woke, agenda 2030, não sei se vocês estão sabendo, e a Rússia não aceitou. Não aceitou e disse: aqui não. Na minha porta vocês não vão estacionar força bélica não. Então a briga foi nesse sentido. Por outro lado, chegando ao Brasil, nós temos lá o Carvajal, que já está disposto a entregar todos os canais de financiamento do narcotráfico aqui no Brasil. Ele já entregou muita coisa e tem gente aqui no Brasil já se oferecendo para, inclusive na corte, viu? Para não ser sancionado. Mas ele disse que tem que ser algo além do que Carvajal já entregou. Então Carvajal está entregando aqui a América, na mão de Donald Trump. Xi Jinping está torcendo para que o acordo lá dê certo. Eles vão abrir mão do Brasil e todo o espaço da América, porque tem muito investimento americano aqui dentro. E se tiver algum babaca aí falando a soberania, pronto, você diz assim: a soberania, nenhum país no mundo é soberano. A prova está aí nessa mudança e as taxações que Trump está fazendo em cada país e que ele vai avançar na garganta de vários países. Mas a esquerda está se colocando aqui como vítima. Eles procuram ter um inimigo para poder botar o povo contra. Então a burrice desse povo brasileiro, o brasileiro é muito burro, ilimitado, não estuda, não quer saber das verdades e acredita que o inimigo é os Estados Unidos. Na verdade, o inimigo está aqui dentro. Desde 88, a esquerda brasileira, PSDB e PT se uniram com a metodologia comunista para dominar tudo. A prova está aí. O exército brasileiro não serve nem para fazer segurança das fronteiras. Não temos hoje... Acabaram com o exército. Não temos hoje nem combustível para numa guerra de 4 horas. Nem munição. Então é isso que se resumiu nesse encontro, que eu disse a vocês que iriam passar para vocês mais alguma coisa. Temos mais coisa para falar, mas o vídeo hoje já ficou muito longo. Espero que vocês tenham entendido essa função. Então, Barack Obama, que se cuide. Hillary Clinton, que se cuide. E a esquerda aqui no Brasil, que se cuide, porque a casa caiu e não é perder o mané, não. É corra, mané. Se vire, se defenda agora. Ver se vocês vão ter defesa para essa agenda woke, para essa agenda louca que vocês quiserem colocar, dividindo negro com branco, pobre com rico, e agora querem botar o povo brasileiro contra os Estados Unidos. Esqueça esse negócio de soberania, que país nenhum no mundo é soberano. Até o próprio Estados Unidos, ele sofre influência dos capitalistas, de quem tem dinheiro, de quem manda no mundo. E para eles pegar a metade dessa raça ruim, ele tem que se unir a Cuba, a Vladimir, e vai ter que se unir à China. Vai ficar o tripé. Esses 3 países vão controlar o mundo, vão governar agora, enquanto a Europa está aí com a cuia na mão. E outra coisa, os caras estão de um jeito que não passa nem Wi-Fi, porque eles sabem que vai vir chumbo grosso. E não é soberania. Esqueça esse negócio de soberania, esqueça esse negócio que os Estados Unidos é malvadão. Porque durante os médicos de Cuba aqui no Brasil, eles fizeram a exploração de trabalho analógico à escravidão. Mas na hora que trancou o passaporte de um camarada aí, ele está botando a filhinha dele como se fosse uma vítima das sanções de Trump. Então essa gente sabe usar essa mídia podre para fazer sua cabeça, mas não acredite nisso, porque senão você vai ficar igual a avestruz, esconder a cabeça e ficar com a bunda de fora. E o Brasil é muito maior do que você imagina. Agora esqueça a soberania. Se você quiser soberania, vai lá para a China, ou para a Rússia, ou para Cuba. Mas lá você vai ter soberania, porque aqui vai ter ordem a partir de agora, acredite. E a esquerda não perdeu, mané. Ela corra, mané. Tente se defender agora, para ver se vocês conseguem.
E para finalizar, eu diria o seguinte: os deputados aprendam uma coisa, não se negocia com terrorista, porque todas essas pessoas que eles estão pegando, prendendo e botando dentro desse inquérito são pessoas que eles querem negociar, e os Estados Unidos não vai negociar com terrorista, acredite, vai vir para cima, vai ser ruim por um bom período, mas isso muda, não tem mal que dure para sempre. Portanto, o que eu espero é que vocês me desculpem pelo tempo dos 15 minutos, mais 15 minutos aí, mas é mais ou menos isso que eu quero colocar para vocês. No próximo vídeo nós vamos falar mais um pouco dessas ações que vai acontecer nos Estados Unidos e aqui dentro do Brasil. E nós não temos hoje nem o Congresso, nem o Senado funcionando, porque com a canetada o cara simplesmente acabou, e eu quero falar sobre isso, porque a reação vindo de fora é a principal para a gente. Valeu, um abraço.